A gente já falou várias vezes sobre o que o candidato faz e o que ele passa durante um processo seletivo. Mas a gente também tem que entender o lado da empresa. Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir os objetivos de carreira. O vídeo de hoje saiu um pouquinho relutante. A gente ia fazer um vídeo sobre a última etapa que a gente não cobriu dentro de um processo seletivo, que é a etapa de triagem, que é a etapa de fazer testes online, ou presenciais é mais difícil, mas por que existe essa etapa de triagem, o que é feita, dicas, etc. Mas a gente começou a perceber aqui internamente que a triagem, na etapa de questionários de idiomas, questionários de conhecimento geral, questionários de personalidade, não tem muito dicas para dar. Qualquer dica que eu der seria um pouco de burlar o sistema, de fazer você mentir nesses testes. E a nossa intenção não é essa. Então hoje a gente vai falar de triagem também, mas dentro de um contexto um pouco maior, que é o que as empresas e como funciona o processo seletivo dentro das empresas. Esse vídeo não tem como objetivo fazer com que você tenha dó ou pena, dó ou pena, das empresas, tá? As empresas, elas têm as motivações delas, são motivações capitalistas, elas não ligam para você, mas a nossa intenção aqui é que você entenda melhor como funciona internamente o processo seletivo, para você entender mais como funcionam os prazos, por que são feitas cada etapa, como funciona dentro da cabeça de um recrutador toda a parte, desde o momento onde você entrega o seu currículo até o momento onde você entra na empresa. É o momento de você entender um pouco melhor como funciona essa etapa tão importante na sua carreira, que é conseguir um trabalho. Ok? Dito isso, vamos aí para as nossas etapas dentro de um processo seletivo, as etapas internas de um processo seletivo, etapas da empresa, tá bom? A primeira etapa que acontece, a primeira coisa que acontece dentro da empresa, para que haja um processo seletivo, é o surgimento da vaga. Então a vaga surge. Como ela pode surgir? Alguém pode ser promovido e o time dessa pessoa não tem fica faltando um funcionário, um gerente ser promovido e falta um gerente. Falta alguém sobe e não tem ninguém aqui para tomar o lugar. Então pode ser isso. Pode ser que alguém seja demitido. Se alguém for demitido, qualquer que seja o motivo, também surge esse pequeno vácuo ali na empresa. A pessoa pode resolver sair, etc. Então, a primeira coisa que acontece internamente na empresa, pode também ter uma expansão de área ou uma criação de nova área, onde sejam exigidas outras coisas. Então, o processo seletivo ele começa a ser definido nesse momento, porque é muito diferente por exemplo, eu era um colaborador individual, né, uma pessoa sem liderança, e eu fui promovido para líder. Eu vou me envolver na escolha dessa outra pessoa, que basicamente tem que ser um novo eu. Então eu vou selecionar uma pessoa com um pouquinho mais de carinho, vamos dizer assim. Eu vou ter um processo seletivo um pouquinho mais pensado. Ou pode ser, por exemplo, o surgimento de uma nova área que nunca existiu naquela empresa. Uma empresa que abre uma área jurídica, por exemplo, sempre contou com advogados externos, agora vai abrir uma área jurídica. Não tem ninguém para dar apoio a essa escolha, a montar esse processo seletivo. Então, o processo seletivo já é definido em como surgiu essa vaga. A segunda coisa, que parece até uma coisa óbvia, mas a gente tem que falar aqui, é que a partir do momento que surge a vaga, a gente vai definir com bastante detalhe o perfil dessa vaga. E aí o perfil ele inclui coisas óbvias como: o que eu preciso para essa vaga? Eu preciso de experiência prévia, comprovada ou não? Eu preciso de um histórico técnico dessa pessoa? Eu preciso de um estagiário, uma pessoa que tenha talvez menos experiência de mercado? O tipo de estagiário que eu preciso? Eu posso pegar uma pessoa, é um trabalho um pouco mais simplificado, eu preciso de um estagiário que já tem algum tipo de talento, uma comunicação pessoal forte, alguma coisa assim.
Eu preciso de um perfil de liderança, eu estou contratando para um perfil de liderança, então eu vou definir o que é necessário, o que eu estou exigindo como empresa. Mas também, a gente também está definindo, quando a gente monta uma vaga, não é só o que eu preciso. Acho que vocês nunca viram uma vaga que falasse assim: eu sou uma empresa de petróleo e gás e eu preciso de uma pessoa que faça isso para mim. E pronto, acabou. Não. Uma vaga também é definida pelo que a empresa oferece. Então é nesse momento que eu vou ver, claro, empresas maiores, isso já vai estar um pouquinho definido. Então, por exemplo, a empresa paga o piso salarial mais tantos por cento. E a empresa, ou aquela famosa frase horrível, né, que é salário a combinar, ou pior, salário compatível com o mercado. O que é isso, né? Eu ofereço um salário, mas eu também ofereço benefícios. Grande parte dos benefícios vem de uma política da empresa. A empresa oferece vale transporte, vale refeição e vale alimentação. A empresa oferece, além disso, um auxílio gasolina. A empresa oferece, além disso, cursos de inglês. O que a empresa oferece geralmente já está meio que tido, é uma coisa justa para todo mundo. Mas conforme for crescendo os cargos, gerente, diretor, etc., vão ter outros benefícios, participação de lucro, carro próprio, às vezes até moradia, dependendo, eu quero trazer uma pessoa de fora, eu ofereço também uma moradia para a pessoa, bônus de contratação, que é se a pessoa entrar eu ofereço um valor inicial, enfim, outras coisas, mas não só cargos maiores, mas também entre áreas da empresa. Dando um exemplo bem simples, se você trabalha num pequeno comércio, tudo bem, pequenos comércios geralmente fazem rotação de funcionário, mas vamos supor, se você trabalha no estoque, você não ganha comissão. Exemplo, bobinho. E o vendedor, ele ganha. Então até isso a gente tem que tudo ser colocado num processo seletivo feito, não vou dizer nem de uma maneira excepcional, num processo seletivo feito de uma maneira boa, regular, ele vai levar em consideração tudo isso e ele vai escrever essa vaga com bastante detalhe, certo? Então, primeiro surge a vaga, depois a gente define o perfil dessa vaga, com o que a gente quer e o que a gente oferece. E aí existe um detalhe que a gente talvez nunca perceba, até porque normalmente a gente só vai saber se a gente entrar na empresa e se a gente perguntar. Mas vai haver uma escolha se eu vou fazer uma seleção externa ou se eu vou fazer uma seleção interna. Vamos lá, seleção externa é o que a gente vai trabalhar o resto do vídeo, então eu não vou explicar agora, eu vou explicar durante o vídeo. Uma seleção interna é quando essa vaga ela é escolhida entre alguns colaboradores já da empresa. A gente vai fazer o vídeo da semana que vem vai ser só sobre seleção interna. A gente vai desmistificar aí alguns conceitos, a gente vai entender as melhores práticas de uma seleção interna. A seleção interna é um assunto difícil de falar, porque cada empresa faz da maneira como bem entender. Isso vai variar muito entre tamanho de empresa e de empresa para empresa, mas a gente vai falar aí algumas das melhores práticas aí num processo seletivo interno. Inclusive, além dessa escolha entre externo ou interno, a gente também pode optar pela opção de ser um processo seletivo híbrido, onde eu abro para o externo e abro para o interno, e as pessoas podem se candidatar nos dois, e eu faço uma escolha junto aí entre funcionários e candidatos. Claro, né? Vou falar disso semana que vem, mas né, fica óbvio, mas o óbvio deve ser dito, que se um funcionário que está se candidatando não passa naquele emprego, ele continua com o emprego dele, tá? Não é uma coisa jogos vorazes aí não, tá certo? E aí então, surge a vaga, define-se o perfil, escolhe-se externo e interno. No caso de um híbrido ou um externo, a gente vai fazer um desenho do processo seletivo. Até essa etapa geralmente também tem num processo somente interno, mas vamos lá. Num processo externo ou híbrido a gente vai desenhar o processo seletivo. Por que a gente só desenha aqui? Porque é aqui onde a gente tem as informações suficientes para saber o que a gente vai incluir. Basicamente, montar o desenho do processo seletivo, a gente vai encaixar etapas de atração e de seleção dentro de um plano de seleção. Aqui eu vou ter vários
fatores que vão entrar dentro que a gente vai considerar, vários fatores a serem considerados em como a gente vai montar. Primeiro quanto tempo eu tenho para fazer a seleção? A vaga tem urgência? Sim ou não? Qual a complexidade da vaga? Tem candidato disponível no mercado? Eu vou precisar fazer uma seleção muito específica ou muito aberta? Eu vou abrir para quantos canais? Eu tenho orçamento para isso? Eu vou ter dinheiro para gastar na minha vaga ou eu vou ter um orçamento muito reduzido, que eu vou ter que cortar custos em todo lugar? Quantas fases eu vou precisar ter no processo seletivo? No vídeo de processo seletivo, em que eu falava, né, processos seletivos para os candidatos, eu falei muito disso, né, da questão de nós vivermos num sistema predominantemente capitalista, onde a gente, o poder econômico tem muita força. E nessa questão, a gente tem que entender que quanto mais fases tiver, mais dinheiro eu gasto. E às vezes eu não tenho dinheiro. Por outro lado, se eu tiver uma vaga muito generalista, onde muita gente possa se candidatar e eu não tenho tecnologia para triar, eu preciso fazer sistemas de triagem muito mais criativos, inteligentes, mas também em maior quantidade. Eu preciso ter muito mais sistemas de triagem para eu chegar num momento onde seja humanamente possível eu chamar as pessoas para uma fase pessoal. E a partir do desenho desse processo seletivo, eu vou fazer uma última decisão. Claro, nem sempre, talvez seja a primeira decisão que eu faça antes de desenhar, mas normalmente depois que eu desenhei, de acordo com a experiência que eu tenho, então eu acho que vou entrar tantas pessoas na atração com as ferramentas que eu tenho, com a vaga que eu vou anunciar, vão entrar tantos currículos, né, tantas pessoas interessadas, aí eu vou precisar de tanta triagem, vou precisar de dinâmica de grupo, não vou precisar, quantas entrevistas eu preciso ter, a burocracia, eu vou precisar fazer uma entrevista com o RH, uma com o gerente, uma só com o gerente, uma só com o RH, a gente vai precisar montar tudo isso. E a partir do momento que a gente monta, a gente decide se a gente vai fazer internamente, e aí não tem a ver com seleção interna, tem a ver se eu vou fazer com o RH interno, com pessoas da própria empresa, ou eu vou contratar alguém para fazer a minha seleção. E por que eu faço normalmente depois do desenho? Porque dentro desse desenho a consultoria vai só executar. E eu posso fazer um desenho, uma contratação antes, onde a própria consultoria vai também desenhar o processo seletivo e ela vai executar também. Então varia muito aqui, mas o fato é que aqui eu vou montar o processo seletivo como eu quero. Eu vou planejá-lo com as fases que eu quero, com as fases que eu acho que vão ser necessárias. Não tem muita ciência aqui. Vai um pouco da experiência, do tipo de vaga, vai variar muito. Claro que também pode ser repensado o processo no meio. Já houve casos de colegas meus que não é que planejaram mal, mas que não estavam esperando um número de candidatos, eles precisaram, por exemplo, colocar mais questionários de triagem, colocar uma dinâmica de grupo onde inicialmente não tinha, etc, etc. Aqui vai ser feito o desenho, que pode mudar no meio, mas aí nós, como candidatos, a gente não vai saber. Perfeito? A primeira fase que vai acontecer, que já é uma fase, vamos dizer assim, mista, já que o candidato já percebe como está acontecendo, é a fase de atração, né, que é a fase de recrutamento, que é onde eu vou atrair as pessoas. Aqui, normalmente eu já tenho planejado lá no meu desenho, mas eu vou ter internamente algumas questões que eu preciso resolver. Dentro do meu orçamento, eu vou poder contratar uma consultoria, eu vou poder contratar uma ferramenta de RH, eu tenho dinheiro para isso, ou eu vou ter que anunciar gratuitamente, né? Porque a maioria dos sites de vagas tem um anúncio gratuito. Em que canais eu quero? Em todos, em alguns, só em específico? Eu vou contratar pelo LinkedIn, eu vou fazer uma busca ativa para esse candidato, como eu vou fazer essa atração inicial de pessoas interessadas. Eu vou divulgar isso no Google, eu vou divulgar isso na imprensa, eu vou divulgar isso no rádio, como é que eu vou fazer? Na internet, em quais canais, em quais tipos de site, eu vou fazer toda uma coisa. Vai ter uma arte específica para o meu processo seletivo? Processo seletivo de recrutamento para a tecnologia da empresa X. Processo Tech X.
Vai ter um orçamento de marketing também para usar? Eu vou fazer um marketing para o meu processo seletivo? Sim ou não? Vou fazer uma divulgação só com as ferramentas mais básicas? Ou vou divulgar nas ferramentas gratuitas e vou impulsionar isso? Tem várias maneiras de fazer. Internamente, a empresa ela vai definir se o alcance dela é altíssimo ou se é só o básico. Quantos sites eu vou desenvolver, quantos sites eu vou anunciar e como eu trabalho cada vaga vai também definir o trabalho que eu tenho internamente para manusear essas candidaturas todas. Então, a empresa precisa entender, ou a consultoria, já no caso, né, precisa entender onde ela vai anunciar, por que ela vai anunciar, porque vai depender da vaga, e o tipo de impulsionamento que ela vai querer fazer. Certo? Depois de todas essas decisões do recrutamento, né, da atração de pessoas, eu vou ter uma certa quantidade de pessoas. Então repare que o planejamento todo começa lá no desenho, ele já se desenvolve aqui na atração. Dependendo de quanto eu impulsionei essa vaga, do tipo da vaga também, eu vou ter uma quantidade maior ou menor de pessoas interessadas na minha vaga. Em que momento eu vou fechar essa vaga? Em que momento eu vou abrir? Em que momento eu posso reabrir essa vaga? É contínua? Ela não é? E essas outras decisões que a gente tem que tomar. Depois disso, normalmente, para vagas com alcance maior, com alcance natural, então vagas que não exigem experiência ou vagas de início de carreira, são vagas em que muita gente tem a capacidade de se candidatar. Em geral, essas vagas vão passar por triagens. O que é triagem e por que ela é necessária? Eu falei disso acho que no vídeo de processo seletivo, eu fiz algumas contas para vocês, mas basicamente falando, dependendo do número de pessoas interessadas que eu recebo, eu vou ter dois fatores principais. O primeiro é que talvez eu tenha muitas pessoas perfeitamente capazes de realizar aquele trabalho. Só que eu tenho um número que, se eu fosse analisar um a um, seria inviável em termos de tempo. Uma pessoa fazendo 1 hora de entrevista para 1000 entrevistas, há 1000 horas de trabalho da pessoa. Considerando que a pessoa só trabalha 8 horas por dia, meu Deus. Então não é viável às vezes. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, e aí, né, eu e você aqui, nós, candidatos, olha pra mim e diz que você nunca se candidatou para uma vaga que, cara, você não tinha chance, mas era um negócio tão legal que você resolveu. Ah, que se eles me chamarem, eu vejo se eu aprendo tal coisa. Então, às vezes, a pessoa se candidata sem ter a capacidade, nem a capacidade mínima técnica para realizar aquele trabalho. Então, aí vocês têm que entender por que as empresas vão fazer triagens. Como são feitas as triagens e por que a gente não fez um vídeo só sobre questionários de triagem? Primeiro que não tem dica aqui, tá? Então, se eu faço um questionário de inglês para você responder, você tem que saber inglês. Ah, talvez a empresa não precise disso. Tá bom. Aí eu vou ter que ser bem sério. Não interessa se ela precisa ou não. E, infelizmente, eu vou te contar que a imensa maioria das empresas que exigem inglês não precisa de inglês. Mas se é exigido, eu quero que você esqueça a empresa um minutinho agora. Pensa nos candidatos. Se todos os candidatos estão sendo avaliados por inglês, por que você é melhor que os outros? Tá? Então, se você tem que fazer o questionário de inglês, faça o questionário de inglês. Obtenha a nota mínima lá que o RH determinou e você vai passar a próxima fase. Questionário de conhecimentos gerais, de atualidades, de outros idiomas, de matemática, de lógica, de personalidade. Não tenho o que dar de dica para vocês. A única dica que eu posso dar é que eu garanto uma coisa: quanto mais você faz, mais rápido você fica. Se você está no momento da sua vida onde você está passando por vários processos seletivos, vários deles vão exigir essas coisas. E muito teste de lógica, especialmente, é meio parecido. Então, você vai melhorar a sua cabeça para isso. Agora, fora isso, eu não vou te dar dica de como trapacear num projeto desse, num questionário desse. Não é ético isso. Nem para mim, né, como uma pessoa que trabalha com carreira,
nem para você como candidato, eu acho que você deve ter essa percepção de que não é ético, você está tentando passar na frente de uma outra pessoa que seguiu as regras, tá? As regras são para todos, então siga as regras. Mas as triagens existem para você diminuir o número de currículos e muitas vezes vai diminuir até as pessoas que se candidatam por se candidatar. Tem gente que olha as candidaturas e clica em todas. Candidatar, todos, vários candidataram. E ela nem lembra. Eu já recebi uma pessoa na entrevista, com questionários de triagem, tá? Acho que nesse processo que eu tô falando, que eu tô lembrando, acho que eu tinha 3 questionários de triagem, que eu recebi muito currículo. E quando a pessoa chegou, ela fez uma entrevista por telefone e ela fez uma entrevista pessoal. Na entrevista pessoal, presencial, antes da pandemia, é claro, essa pessoa não sabia para o que ela estava se candidatando. Então, olha o nível que a gente chega. Então, esses questionários ajudam a tirar essas pessoas perdidas. Ajudam a tirar pessoas preguiçosas, né? Uma coisa que eu aprendi muito cedo, né? Foi que o questionário de triagem, ele vai funcionar. Então, por exemplo, o questionário de inglês vai tirar pessoas que não sabem inglês. Mas antes de tirar a pessoa que não sabe inglês, vai tirar a pessoa preguiçosa. A pessoa que nem levanta para fazer o questionário, que olha e fala, que preguiça, não quer. Eu não quero uma pessoa dessa na minha empresa. Ponto final. Certo? Então as empresas fazem as triagens por esses objetivos, né? Para tirar as pessoas que se candidatam sem nem saber a vaga e também para diminuir o número de currículos até chegar numa coisa humanamente possível de entrar em umas outras fases. Certo? E aí a gente chega na fase de seleções pessoais, a parte de seleção propriamente dita, né? Na verdade, a triagem ela já é uma parte de seleção, mas ela é uma parte que ela é não pessoal, ela é uma parte impessoal, tá? A gente vai evitar os usos, né? Agora com a pandemia a gente vai se adaptar aos poucos, mas eu vou evitar um pouco o uso de pessoal, de presencial e virtual. Na verdade, o que a gente vai ver aqui é pessoal e impessoal. Então, até a triagem é uma coisa impessoal. Você não conhece a empresa, ou conhece a empresa, mas não conhece as pessoas que estão por trás daquele processo seletivo. Você sabe que é a empresa, e às vezes nem isso você sabe. Aí você vai passar para a parte pessoal, que pode ser feita virtualmente ou não, virtualmente ou presencialmente. Isso depende muito do momento, da estratégia, dos recursos que a empresa tem, etc. Porém, o principal a entender aqui é que você vai passar por uma fase onde vai ser onde vai entrar uma seleção mais pessoal. E aqui entra 2 fases principais. Dinâmicas de grupo e todos os seus tipos, tá? A gente já fez um vídeo sobre dinâmicas de grupo, tá bom? Semana retrasada, se não me engano, mas procura aqui, desafio carreira, dinâmica de grupo, tem. Vou tentar deixar no final, tentar deixar aqui em algum lugar da tela, eu estou aprendendo ainda. Mas tem as dinâmicas de grupo, que vão acontecer primeiro, porque elas trabalham com mais gente, e aí eu vou selecionar para a entrevista. E a entrevista também é uma fase pessoal, que pode ser feita virtualmente ou presencialmente, tá certo? Também fizemos um vídeo de entrevista semana passada. Falamos entrevistas com o Diabo Veste Prada. E quando a gente fala de entrevista, a gente tem 2 entrevistas principais que vão depender de todas as fases, desde lá de trás, de todas as definições de vaga, como ela surgiu, como foi definido o perfil, etc, etc. Que podem ser entrevistas direto com a pessoa que vai ser seu chefe, ou pode ser que essa pessoa nem faça entrevista com você. Em geral, o mais comum é que você faça pelo menos 2 tipos de entrevista. Uma entrevista com o RH ou a consultoria, tá? Essa entrevista é feita com o objetivo de te eliminar. Não quero mais você aqui. Eu vou te eliminar porque eu quero que só os melhores fiquem. Então eu vou eliminar, vou tentar fazer perguntas para que você não fique. Por que isso? Porque geralmente, quando há uma entrevista com o gerente tem menos tempo ainda que o RH, porque o RH está fazendo o trabalho dele, né? E está recrutando, é um dos trabalhos do RH. O gerente, ele está numa empresa maior, ele já terceirizou isso para o RH. Então, não é a principal atividade do tempo dele. Então, ele vai falar assim, eu quero ver, 3 candidatos. Então, o RH vai ter que selecionar 3 candidatos. Então ele vai fazer entrevista com, 10, para selecionar 3. Às vezes 20, 30, para selecionar 3.
o gerente fala, e eu vou selecionar os 3 melhores. A entrevista com o gerente é uma entrevista que é um pouquinho mais feita para te contratar. Normalmente o gerente vai ter ou uma maneira dele, se ele for bom com pessoas e com seleção, já tiver feito isso algumas vezes, vai ter a experiência dele, ou ele vai ter um apoio do RH com perguntas e maneiras de avaliação, etc, etc. O fato é que é feito internamente dessa maneira porque o gerente não consegue fazer tudo sozinho, além de cuidar da equipe dele, fazer as partes iniciais, ouvir ordem de cima, de baixo, isso aqui, ainda fazer a seleção, você sobrecarrega uma pessoa. Se você tem um departamento de RH ou tem dinheiro para contratar alguém, geralmente é o que é feito. Ok? Até aqui a gente viu fases, entre os questionários de triagem, antes da triagem, que é a atração, até aqui a entrevista, são etapas participativas, né? Você não participa na definição de seleção interna, definição da vaga, do como surge a vaga, etc. Mas você começa a participar da atração, você manda o seu currículo, até a entrevista, você participa da entrevista. E agora começa a ser interno de novo. Aí você fala, mas quando eu participo da entrevista com o gerente, eu sou selecionado ou não? Não é assim que acontece. Vamos lá. Depende muito do tamanho do processo seletivo, tá? Então, processo seletivo com muitas vagas para muita gente, com muito envolvimento dos gerentes, do RH, muitas áreas da empresa, vai ser cada vez mais complexo. Enquanto um processo seletivo que ele vai contratar um analista pleno para uma vaga específica, talvez seja bem menor, né? O envolvimento do RH. A grande questão aqui é que vai haver uma outra fase que a gente vai chamar de avaliação interna. Depois, um bom gestor, ele vai anotar ali tudo que você falar, ele vai falar as perguntas, geralmente ele vai ter um roteirozinho ali, pergunta tal, o que ele respondeu, como eu avaliei, o RH pode desenvolver isso, ou pode ser o próprio gestor, ou uma consultoria, etc. Mas o fato é que a sua entrevista, ela está sendo anotada, recordada, vamos dizer assim, ela está sendo gravada, não de uma maneira invasiva, né, vídeo gravação, mas ela está sendo ali, o seu perfil vai estar sendo desenhado. Então vai estar ali o seu currículo e provavelmente o gerente se foi feita uma seleção muito bem feita, o gerente vai estar em dúvida entre você ou 1 ou 2 ou 3 candidatos. E aí ele vai acionar o RH, ou ele vai passar um tempo onde ele vai fazer uma avaliação interna. Essa avaliação depende muito. Depende, se o gerente for uma pessoa muito reservada, ele vai fazer realmente sozinho, e aí vai ser basicamente o que você fez na entrevista. Se o RH se envolver, ele vai tentar colocar uma coisa mais técnica, se a pessoa mostrou lealdade, que você quer uma pessoa que fique mais tempo, se a pessoa veio bem vestida ou não, o que ela falou na entrevista, se ela respondeu bem, se os pontos fortes dela correspondem à vaga, ou não. Ou se o processo seletivo ele envolver mais áreas na empresa, existem muitos casos em que os gerentes eles trocam percepções entre os candidatos deles. Então eu já vi casos onde o candidato se aplicou para uma vaga e ele fez uma vaga e foi contratado para uma outra que ele nem sabia que existia. Fez uma segunda entrevista com aquele gerente, mas por quê? Porque o gerente que falou assim, eu vou contratar o candidato 1, mas o candidato 2 também tem muita potencial. E às vezes o outro gerente falou, nossa, eu entrevistei 3 pessoas que eu não quero. Então a entrevista é essa, é feita essa troca. Então existe essa fase onde é feita uma avaliação interna, uma troca interna, onde é feita uma decisão que você não vê e que não depende inteiramente do seu desempenho na entrevista. Muitas vezes depende de se a pessoa gostou de você ou não, se o RH aconselha você ou não, vai entrar outros fatores, outras pessoas que estão fora do seu controle. Isso é justo? Não. Mas eu não estou aqui para falar o que é justo. Estou aqui para falar como é feito e como você pode se preparar. E aqui, no caso, você não pode se preparar para nada. Você tem que fazer uma boa entrevista e esperar que a sua avaliação interna seja melhor que os outros candidatos também. Beleza? Por último, aqui é um pequeno bônus, tá? Que não tem a ver muito com a seleção interna, mas também é feito em grandes empresas aí. Na verdade, qualquer empresa faz isso geralmente, mas também a vaga inteira ou o processo seletivo inteiro, ele é pensado para culminar em um processo que geralmente é conhecido como onboarding, que é basicamente a primeira semana, os primeiros dias ali que você passa na empresa. Quanto mais
operacional a vaga, geralmente melhor é o onboarding, tá? Porque quando você contrata gerente, diretor, uma pessoa de liderança mais alta, normalmente você contrata um ou dois, e aí dá pra fazer um onboarding um pouquinho mais pessoal, a pessoa faz um acompanhamento com um outro gestor parecido, conhece o time, o RH faz um acompanhamento, é uma coisa um pouquinho mais pequenininha, petit comitézinho assim. Quando é feito com vários candidatos, e aí é um pouco mais operacional, analistas, estagiários, trainees, normalmente é feito um grande evento de uma semana, onde vai ser feito treinamentos como, por exemplo, política de dados, assinatura de documentos, se tiver alguma coisa de confidencialidade faz também. Tem empresa que faz seminário de comportamento no trabalho, né? Não assédio sexual, diversidade, etc. Tudo ali é trabalhado nesse onboarding que é feito em conjunto, é pensado em conjunto com os processos seletivos, tá? Então, só um pequeno bônus aí que é feito, né, como a empresa trabalha desde lá do comecinho até o final, até a sua contratação, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo que a gente fez aqui de seleção, tá? Semana que vem, se tudo der certo, a gente vai subir o vídeo da seleção interna, como é feita uma seleção interna dentro das empresas, com ressalvas, a gente vai explicar lá, né, sobre como é feito, como varia de empresa para empresa, como pode ser feito de maneira simples, de uma maneira mais complexa, mas é provavelmente o nosso último vídeo dessa série que a gente fez aí sobre recrutamento e seleção. Então, se você gostou, deixa um joinha, se você não gostou, deixa um dislike também, mas, de qualquer forma, deixa um comentário aqui para eu saber como é que eu posso melhorar e como é que eu posso fazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. O que você se interessa? Em qual parte da sua carreira você está tendo dificuldade? Tá certo? Depois dessa série sobre seleção, é muito provável que a gente vai fazer alguma coisa relacionada a propósito de trabalho, então fica ligado. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo seu tempo. Até semana que vem. Tchau, tchau.